no jornal Movimento Online. E hoje recebemos o Dr. Gustavo Peixoto, médico cirurgião e pré-candidato à Prefeitura da Serra. Doutor, passa um pouco ao nosso internauta que não te conhece, fala um pouco da sua trajetória profissional, né? É um profissional de renome aqui no estado e em âmbito nacional. Conta um pouquinho, então, dessa trajetória para o nosso internauta. Eu formei aqui na UFS, né? Fiz medicina aqui na UFS, fui fazer residência médica em São Paulo e fiz lá 2 anos de cirurgia geral, 2 anos de aparelho digestivo, depois transplante de fígado. Voltei para o estado em 2002, fiquei entre São Paulo e Espírito Santo, onde fiz lá em São Paulo meu mestrado, doutorado, MBA em gestão, e minha vocação era basicamente técnica, sendo professor da Universidade Federal do Espírito Santo, professor de cirurgia e médico cirurgião na rede privada no Grupo Meridional. Em 2013, na ocasião do programa Mais Médicos e das manifestações a nível nacional, né? Primeiro teve as manifestações de nível nacional, o famoso movimento Vem Pra Rua. Em seguida, então o presidente trouxe um programa Mais Médicos de Cuba. E eu fazia parte do Colégio Brasileiro de Cirurgiões na situação de defesa profissional. E foi aí que eu comecei a me engajar em atividade política, porque o nosso grupo, desde o primeiro momento, denunciou que aquilo aí não era adequado para a melhoria da saúde pública do nosso país. Isso, doutor. Agora vamos falar dessa candidatura aí nas últimas eleições a deputado federal. Como foi essa escolha a vir a candidato a deputado federal, né? Por que não deputado estadual? O senhor acha que poderia, aliás, contribuir melhor vindo a uma candidatura aí à Câmara? Lembra que em 2013, como eu falei, eu sou professor da faculdade, o Hospital das Clínicas, que é o único hospital federal aqui do estado, estava sucateado, sem insumos básicos para tratarmos os doentes, sem condições de realizarmos os procedimentos adequados, pronto-socorro fechado, e o que nós víamos era a construção de estádios de futebol luxuosos, né, por preços exorbitantes, metas orçamentárias que não eram cumpridas. Isso aí vai criando uma indignação, e acredito que a população toda ficou indignada a ponto de ter uma explosão que foi o movimento Ir Pra Rua. Depois de ir para a rua e xingar os governantes, e culminando com o impeachment em 2016, o grupo se juntou e falou: e agora? O que nós vamos fazer de propositivo? Porque você reclamar, xingar, esbravejar contra o gestor, isso é fácil. Agora, você também ser gestor, criar ideias, colocar ideias em prática para poder melhorar a saúde e o acesso da população aos benefícios sociais, isso é muito difícil, principalmente num cenário de crise como nós atravessávamos e continuamos atravessando aqui no país. Na verdade, quando a gente participa da gestão pública, a gente vê que a estrutura do Brasil não tem como dar certo. São tantas normas, são tantas leis baseadas numa Constituição chamada cidadã, mas que foi promulgada numa época onde se acreditava que o socialismo dava certo, onde existia o Muro de Berlim. Depois que o Muro de Berlim caiu em 89, a gente viu a realidade dos países socialistas. E a gente vai observando na gestão pública o quê? A incapacidade que o governo tem de trabalhar, que o gestor tem de trabalhar por conta de amarras da legislação. E aí você chega à conclusão o quê? Que não tem como o Hospital Federal aqui funcionar, ou a universidade, ou o IFES funcionar de forma adequada, devolvendo para a sociedade o investimento que é posto lá, se não mudarmos as regras. Por isso que é necessário no país um grande pacote de reformas. Uma delas já foi aprovada, que foi a reforma da Previdência, embora tenha sido tímida, mas foi aprovada. Tem uma mini reforma trabalhista que foi feita, mas que já ajudou a melhorar a geração de empregos, mas a principal reforma ainda está por vir, que é a reforma administrativa, a mudança do jeito de operar
os serviços públicos em geral. Exato, doutor. Agora nosso internauta quer saber, né, por que essa escolha, essa pré-candidatura à Prefeitura da Serra, né? O senhor continuou aí no meio político, seguiu a sua trajetória profissional e também no meio político, né? Agora é presidente municipal do PROS. Conta pra gente essa escolha do município da Serra, tem algum laço afetivo? Como foram essas conversas com correligionários? Foi o contato com o povo da Serra? Conta um pouquinho mais pra gente como foi a escolha ao município da Serra e esse lançamento aí da pré-candidatura ao cargo de prefeito. Então isso aí é um processo, como eu disse, né? Se fosse ver há 10 anos atrás, alguém chegasse e falasse assim: Gustavo, você um dia vai ser candidato a deputado federal e depois você vai ser candidato a prefeito da Serra, ou pré-candidato, ou qualquer outra coisa assim. Eu ia virar e falar: ó, você está doido, eu sou cirurgião, você é isso. Só que quando você começa a circular na política, começa principalmente a caminhada nos bairros, a conversar com as pessoas, com lideranças, você tem que decidir se você fica na sua zona de conforto, né, se você vai lá viver sua vidinha e fecha os olhos para a necessidade da população, ou se você vai usar a formação que você teve para poder deixar algo a mais para o seu povo, para o seu município, para o estado, etc. Logo que acabaram as eleições passadas, eu voltei para a minha atividade profissional, estou aí operando, tocando minha vida em gestão, etc. Só que continuei a manter o nosso movimento de base de apoio. E veio, dentro desse grupo da base de apoio, falar: Gustavo, a votação foi expressiva e a gente não pode ficar de fora de discutir essas ideias, que é um Estado mais eficiente, né, devolver para a sociedade o que ela paga de imposto e, principalmente, tentar levar um pouco da gestão da iniciativa privada para o setor público, porque o setor público ele pode ser mais eficiente. Na saúde, por exemplo, nós temos aí exemplos muito bem-sucedidos. Temos a OAS do Jaime Santos Neves, que funciona muito bem. Então, é uma parceria público-privada, onde a gente vê resultados rápidos. Por que as prefeituras têm que ter tantos cargos comissionados, né? Por que a gente não pode trabalhar mais enxuto? Mas isso aí, na verdade, são muitas ideias que têm que ser discutidas. Eu tenho certeza que muitos Gustavos estão se posicionando, colocando o nome à disposição aí de 2020. Além de ter tido uma votação expressiva no município, eu agradeço muito os votos que eu tive lá, mas não é só isso, porque, na verdade, a cidade que eu fui mais votado foi Vitória. Só que a votação foi muito expressiva na Serra e eu tenho um laço afetivo com a Serra. Meu pai era da Serra, meu avô era da Serra, eu cresci passando os verões em Nova Almeida, minha avó morava na Serra Sede, minha avó fundou a primeira creche do Espírito Santo, Centro Social da Serra. Então, eu cresci respirando Serra. Como depois eu vim fazer a faculdade de medicina e depois fui para São Paulo, eu me distanciei. Mas quando eu voltei a caminhar pela Serra durante a campanha eleitoral, encontrei muitos primos, muitos amigos de infância, e a Serra tem uma vocação de indústria, de empreendimento, de expansão do empresariado, de novas empresas surgindo, que combina muito comigo, com a minha pegada. A Serra é o maior município do estado, são 500 mil quilômetros quadrados, a maior população, e é um local para onde o Espírito Santo pode crescer sua força econômica. E a Serra tem uma população que depende muito dos serviços do Estado. Se você for ver, por exemplo, em Vitória, mais da metade da população tem saúde suplementar, tem algum tipo de plano de saúde. Na Serra, não. Na Serra é uma minoria que tem. Então, depende mais do quê? Dos serviços públicos de modo geral. Por isso, pelo meu vínculo afetivo com a Serra, pela vocação que a Serra tem que combina com a minha, e pela perspectiva de médio e longo prazo, que eu acho que a Serra é um local onde eu posso contribuir bastante. Isso, né? Tem um laço emocional, então também teve
essa votação expressiva no município da Serra. Eu tenho certeza que o senhor vem vendo aí a atual conjuntura política no município, as potências que a Serra tem, o que precisa ser feito na Serra, mas conta um pouco para a gente o que o senhor está vendo atualmente da Serra. Hoje, vamos voltar um pouquinho atrás. O município da Serra, até a década de 80, era um município basicamente rural, teve uma grande expansão industrial com a chegada das siderúrgicas. No final da década de 80, começo da década de 90, houve um crescimento muito organizado pelo então prefeito Mota. Em seguida, nós tivemos uma expansão grande da população da Serra e o prefeito Vidigal estruturou bastante a cidade. O atual prefeito, que é o Aldifas, ele também mantém uma pegada de gestão, de ajuste fiscal, de transparência. Só que o que acontece com a Serra? Respeitando quem já foi prefeito, já deram a contribuição que poderiam dar para o município. É o momento da Serra respirar novos ares. Uma terceira via se faz necessária. Se a gente for ver os próprios partidos desses ex-prefeitos, né, PDT ou Rede, são partidos com viés muito à esquerda e que a esquerda adotou no país uma posição muito assistencialista e pouco incentivadora do empresariado, das tecnologias disruptivas. Acredito que a Serra possa crescer muito e muito rapidamente com novas ideias, novas pessoas, e a gente possa realmente romper com esse ciclo que é construir, obra, inaugurar e só coisa bruta sendo entregue para a população. Quando a gente vê, por exemplo, algumas prefeituras onde a marcação de consultas já é toda online e você vê a Prefeitura da Serra, o indivíduo tendo que acordar 4 horas da manhã para ficar numa fila, a gente vê, isso pode melhorar. Então, apesar da Serra estar muito bem gerida aí nas últimas administrações, nós precisamos de algo mais agora, precisamos de mudar a pegada, mudar a cultura mesmo do município. Estamos conversando com o pré-candidato à Prefeitura da Serra, doutor Gustavo, ele que é médico cirurgião, se candidatou aí nas últimas eleições ao cargo de deputado federal, ele obteve quase 40 mil votos e ele está conversando aqui com a nossa equipe do Movimento Online. Doutor Gustavo, vamos então traçar uma linha imaginária, caso o senhor venha a ganhar essa eleição a chefe do Executivo Municipal da Serra. Esse primeiro ano, em 4 anos, como o senhor vê, com 4 anos, o município da Serra, quais ações já tem na cabeça, o que você pretende entregar a um próximo prefeito, ou também uma questão de reeleição, já aproveito para perguntar se tem essa pretensão, como daqui a 4 anos, caso seja eleito, né, no período de 2021 a 2025, como vai ser esse 4 anos, o que o senhor imagina? Então, isso é muito interessante, né, você sonhar, como é que você gostaria de Sim. estar na sua casa ou no seu município daqui a 4 anos. Algumas ações vão ter que ser mais rápidas, por exemplo, saúde. A saúde da Serra tem que ser organizada rapidamente. Para isso, tem que chamar todos os profissionais da saúde e fazer um pacto de que o sistema tem que funcionar. Para isso, a gente vai precisar muito do braço digital. Não faz sentido, hoje em dia, como eu disse, alguém acordar 4 horas da manhã para pegar uma ficha. Se você pode, via celular, via aplicativo, agendar uma consulta. Não faz sentido você ter que esperar um laboratório imprimir seu exame. Se você poderia baixar e chegar no seu médico, isso aí numa forma digital. Eu tenho certeza que a telemedicina, que a telesaúde, que a teleconsulta vão entrar com força no sistema de saúde do Brasil, não só da Serra, mas do Brasil inteiro. Por quê? Porque nós temos um país que, na verdade, é um continente com áreas de difícil acesso a um médico. Isso na saúde. Além disso, nós temos lá a inauguração, que vai ser breve, do Hospital Materno Infantil, que vai ter que, obviamente, contar com uma grande parceria do Estado e do nível federal, porque um hospital daquele não gira sozinho com um orçamento municipal. Isso aí é muito
óbvio para mim. Além disso, outro problema muito grave da Serra é segurança. Nós podemos traçar vários níveis de atuação para a segurança. O principal nível da segurança é melhorar, obviamente, a educação das crianças, dar acesso ao trabalho, mas isso é um serviço de longo prazo. Num prazo imediato é reforçar a guarda municipal, aquela guarda, a guarda comunitária, né? Criar uma guarda municipal eficiente que esteja bem próximo do cidadão. Isso, na verdade, é enxugar gelo, é um apaga incêndio para depois outras ações, principalmente de oportunização para a sociedade de baixa renda ter acesso a oportunidade de trabalho e renda. A Serra também tem um potencial turístico gigante, muito pouco explorado. A Serra tem praias maravilhosas, tem praias lindas, além de uma rica cultura. Nós temos, por exemplo, o quadro de óleo sobre tela mais antigo do Brasil, está lá na Igreja Reis Magos, em Nova Almeida. Nós temos muitas oportunidades nesse campo turístico que podemos explorar. Então, dá para a gente dar, assim, um choque de gestão na Serra, diminuindo cargos comissionados, botando o servidor público da Serra para entender que a missão dele é servir a população, que a população não suporta mais pagar imposto, não ter retorno nenhum. A pegada digital seria muito forte, né, numa gestão onde a gente fizesse parte, não só para a saúde, mas também segurança, por exemplo, um cerco de câmeras, um circuito de câmeras em toda a Serra, monitoramento por vídeo. A gente pode fazer uma mudança digital muito grande na Serra, que, apesar de ser o maior município do estado em população, em questão territorial, e o segundo maior em orçamento, ainda tem uma pegada meio de prefeitura do interior, né? Apesar de todo o trabalho muito bem realizado, principalmente na parte de infraestrutura, de vias, de acessibilidade, nós temos na Serra essa dificuldade, a dificuldade de caminhar em direção a um futuro digital. E não temos dúvida de que nosso caminho é digital, tanto é que a gente saiu de uma televisão normal, estamos aqui online. Né? Se estamos aqui novos online, mundos, novos mundos, novos tempos. Vamos voltar a falar de eleições, né? Já tem em mente um vice ou uma vice? Vai ser puro sangue? Como está sendo tratado essa questão? É muito cedo para a gente falar de vice, de composição, porque neste momento, Vitor, os partidos estão buscando filiados, pois a filiação partidária vai acabar o prazo agora no final de março. Após a filiação partidária, nós vamos definir os pré-candidatos a vereadores, né, a vereador. E depois que definimos isso, aí sim teremos as convenções, definiremos quem serão os futuros candidatos, né, hoje um pré-candidato, mas no futuro candidatos a prefeitos. E, obviamente, os partidos vão conversar muito, vamos ver quem vai sobrar dessa disputa, para poder, através do diálogo, procurar fazer grupos que pensem como nós, né? Nos agregarmos a grupos que pensem como nós, que queiram se aliar a um projeto de uma nova via para a Serra, com novas ideias, uma proposta de um estado, de um município mais eficiente. Estado, do modo de dizer, governo, né, mais eficiente. Sim. Já falando em governo, qual a principal missão aí na atual conjuntura política brasileira de um prefeito, já que quer aí chegar ao cargo principal da Serra, o chefe do Executivo Municipal? Qual a principal missão de um prefeito nesta atual conjuntura política brasileira? O prefeito, ele totalmente diferente dos cargos legislativos, principalmente deputado federal que pensa a nível de Brasil, de leis, de normas. O prefeito é aquele executivo, corpo executivo, que tem que se preocupar com as coisas básicas da cidade. A principal missão de um prefeito é gerar uma ambiência que seja favorável para o crescimento da cidade, que traga novos negócios, porque trazendo novos negócios, novas oportunidades, novas facilidades para os empreendedores, surgem aí novos empregos, mais renda para a população. Essa renda faz com que melhore a qualidade de vida, de modo geral,
daquela cidade. Então, a missão número 1 do prefeito é fazer uma ambiência favorável à prática econômica. Ambiência favorável à prática econômica, obviamente, inclui o quê? Ter educação para poder ocupar postos de trabalho qualificados, ter segurança para poder ir e vir, ter lazer e ter todas as questões sociais facilitadas pela prefeitura, pelo órgão de gestão. É isso. Então, conversamos com o pré-candidato à Prefeitura da Serra, doutor Gustavo Peixoto, ele que é médico cirurgião, referência aqui no estado, também em âmbito nacional. Queria agradecer aqui a presença na sede do Movimento Online, a esse bate-papo aí da sua trajetória profissional, essa trajetória política e também o que está por vir agora nesta pré-campanha aí a Prefeitura da Serra. Muito obrigado com a disponibilidade, atenção com toda a equipe do Movimento Online, doutor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e nós estamos vivendo um momento importante, é um momento de debate, não só do país, mas também dos municípios, porque tudo, a gente fala muito de Brasília, mas na verdade tudo ocorre no município. E é muito importante, Vitor, que todos nós participemos de alguma forma desse processo político, porque a nossa omissão, a nossa não participação nesse processo, ela é muito deletéria para a democracia. A democracia precisa que a gente participe, cada um com a sua ideia, um respeitando a ideia do outro e, no final, todos nós buscando o melhor caminho para o nosso país. Valeu, muito obrigado, doutor. Aproveito também e deixa ao nosso internauta as redes sociais, se tiver algum site aí que o nosso internauta que gostou do senhor possa acompanhar aí o seu trabalho, essa trajetória aí em busca da Prefeitura da Serra, né? Então, o Instagram é Dr. Gustavo Peixoto, o Twitter é Gustavo_Peixoto, o Facebook Dr. Gustavo Peixoto. Isso, muito obrigado. Conversamos com o doutor Gustavo Peixoto, médico cirurgião. Até uma próxima e muito obrigado pela audiência.